Olha só para isso. A grande esfinge de Gizé no Egito. Há milênios ela está aí, em silêncio, guardando a necrópole. É um dos maiores e mais antigos monumentos que a gente conhece no planeta. Mas é também um dos maiores mistérios da humanidade. Vamos mergulhar nessa história. A pergunta que todo mundo faz, de historiadores a geólogos, é basicamente esta: o que ela realmente significa? O que ela já viu? E talvez, o mais importante, que segredo ela pode estar escondendo debaixo de tanta areia? Para a gente começar a montar esse quebra-cabeça, vamos primeiro olhar para a história que a maioria de nós conhece, aquela versão oficial que está nos livros de história. Bom, a egiptologia tradicional diz pra gente que a esfinge tem cerca de 4.500 anos. Ela teria sido construída durante o reinado do faraó Quefren, ali na mesma época das pirâmides vizinhas. Essa é a linha do tempo que foi aceita por muito, muito tempo. Então, a ideia central da teoria oficial é essa. A esfinge foi esculpida a mando de Quefren para ser a guardiã do seu túmulo. O rosto seria o dele e essa ideia ganhou força quando acharam pedaços da sua barba cerimonial. Mas é exatamente aqui que a história simples começa a se complicar. Agora, o que é realmente fascinante é que a geologia moderna começou a contar uma história completamente diferente. A própria pedra da esfinge parece desafiar essa linha do tempo oficial, sabe? Sugerindo que ela é muito, mas muito mais antiga. A grande prova está na forma como a esfinge foi desgastada. Não é aquela erosão típica de vento e areia que a gente vê em outros monumentos do deserto. São marcas de erosão hídrica causadas por água, por muita, muita chuva. Mas espera aí, não chove forte no deserto de Gizé há milhares de anos. E é aqui que o debate pega fogo. Para esse tipo de erosão de água acontecer, a esfinge teria que ter sido construída numa época em que o clima do Egito era totalmente diferente. Geólogos como Robert Schoch argumentam que isso nos joga para, no mínimo, 10.500 anos antes de Cristo, lá no final da última era do gelo. Se essa teoria estiver certa, a gente está falando de mais de 8.000 anos de história que simplesmente não estão nos livros. Isso significaria que a esfinge é muito mais antiga que os faraós, mais antiga que as pirâmides, um vestígio de um capítulo perdido da civilização humana. Pois é, se a esfinge é tão antiga assim, o que mais foi esquecido, né? Acontece que escritores da antiguidade, de gregos a árabes, já falavam de um complexo subterrâneo gigantesco bem debaixo dos pés deles. O historiador grego Heródoto, conhecido como o pai da história, escreveu que viu pessoalmente um labirinto subterrâneo em Gizé. Ele chegou a dizer que era uma obra tão incrível que ele não acreditava ter sido construída por mãos humanas. E o que antes parecia um mito, agora tem respaldo da tecnologia. Pesquisas modernas usando radares que enxergam através do solo confirmaram a existência desse mundo subterrâneo, mapeando uma rede complexa de túneis e salas exatamente onde os antigos diziam que estaria. Outros filósofos, como Jâmblico, foram ainda mais específicos. Ele descreveu uma entrada secreta no próprio corpo da esfinge, bem entre as patas, que levaria a uma rede de túneis conectando todas as pirâmides. E os relatos ficam cada vez mais estranhos. O historiador árabe, Al-Masudi, escreveu sobre guardiões incríveis nessas galerias subterrâneas. Ele descreveu como estátuas mecânicas, autômatos que protegiam os segredos guardados ali. Pra gente, hoje em dia, isso soa como robótica avançada. E tudo isso nos traz para a era moderna, onde cada tentativa de explorar esses mistérios parece encontrar um obstáculo inexplicável, o que acaba criando um novo enigma por si só. Existe um padrão muito claro aqui. Em 1912, o arqueólogo George Reisner encontrou câmaras secretas, mas a pesquisa dele foi interrompida de repente e ele nunca mais falou no assunto. Nos anos 90, o famoso egiptólogo Zahi Hawass achou uma passagem, mas ela estava bloqueada por pedras gigantes. E explorações mais recentes com robôs foram simplesmente paralisadas misteriosamente. Então, no final das contas, o que a gente tem não são respostas claras, mas sim perguntas ainda mais profundas e intrigantes do que quando começamos. Se a datação pela geologia estiver correta, quem foram os verdadeiros construtores? Uma civilização avançada que existiu milênios antes da história que a gente conhece? Será que os relatos de Heródoto sobre bibliotecas e câmaras subterrâneas são reais? Poderia existir um arquivo de conhecimento? A sabedoria de uma era esquecida, só esperando para ser redescoberta? Talvez a pergunta mais desconcertante de todas seja essa: qual é o motivo de tanto sigilo? O que está sendo protegido e por quem? E assim, a esfinge continua lá, em silêncio, como tem feito por eras. A questão final, e talvez a mais importante, é esta:
que verdade sobre o nosso próprio passado ainda está enterrada, esperando o momento certo para ser revelada.